E aí, galera, estamos de volta aí com mais um vídeo de comentário bíblico. E dessa vez eu quero trazer aqui rapidamente um tema que é bastante complexo e a gente poderia ficar aí 1 hora, 2 horas discutindo esse tema, mas eu quero falar rapidamente que é uma dúvida de muitas pessoas e muitas pessoas confundem essa questão e julgam de maneira errada. Então eu vou comentar aqui dois textos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, para falar sobre esse tema. Pecado. Tem diferença ou é tudo igual? Todos os pecados são iguais diante de Deus? Deus vai julgar todos os pecados da mesma forma? Pecadinho, pecadão. Quando a gente é criança e vai à escola dominical, a gente aprende pecadinho, pecadão, tudo igual, isso não, etc., esse tipo de coisa. Então a gente às vezes cresce nessa crença de que todo pecado é igual diante de Deus. E a gente geralmente fala assim, as pessoas falam assim, o que tem diferença são as consequências que tem diferença. Sim, tá certo. As consequências têm diferença sim, também. Mas será que pecado é tudo igual diante de Deus? Eu quero usar algumas comparações aqui primeiro, antes da gente entrar nos textos bíblicos. Vou usar uma comparação bem exagerada primeiro, olha só. Imagina que uma criança rouba uma balinha na padaria e a gente coloca ela do lado de um estuprador. E os dois vão ser julgados diante de Deus, morrem no mesmo dia e vão ser julgados diante de Deus. Será que Deus vai colocar o mesmo peso do pecado em cima de um ou de outro? A gente fala muito de consequência de pecado, mas há pessoas que morrem nessa vida sem ter a consequência do seu pecado nessa vida. Ninguém descobre os erros dela. E o julgamento final, quando Deus julgar todas as coisas, que todas as coisas aí serão pesadas. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou falando aqui sobre salvação. Eu creio na graça do Senhor Jesus Cristo, eu creio que todo aquele que tem fé no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados será salvo. Então não estou falando de salvação, estou querendo comentar justamente essa questão, se há diferença de pecado ou não. Então, primeiramente, vou usar um texto do Novo Testamento, palavras do próprio Jesus, João 19, versículo 11. Jesus respondeu, Jesus estava aqui falando com Pilatos. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, olha só o termo que Jesus usa aqui. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Em outras versões diz o seguinte, aquele que me entregou, ou seja, aqui Jesus está falando dos judeus, dos sacerdotes, dos fariseus, é culpado, tem maior pecado, é culpado de pecado maior, tem maior pecado. Então Jesus estabelece aqui uma diferença entre o pecado de Pilatos, que iria julgá-lo, e Pilatos não teve outra oportunidade a não ser condenar Jesus, e aqueles que entregaram Jesus para ser condenado, que foram os judeus, que foram os sacerdotes judeus, Anás e Caifás, principalmente. Então eles tinham maior pecado. Então Jesus aqui estabelece claramente, logicamente, uma diferença de pecado. Você não pode fugir do que está escrito. Você pode falar, mas não é bem assim. Não, é assim, é o que está escrito, é o que Jesus está falando aqui. Então Jesus estabelece uma diferença de pecado aqui. E agora um texto do Antigo Testamento. Se você lê a lei, e é isso que eu procuro explicar para as pessoas, se você lê a lei de Moisés, se você lê Levítico, se você lê Deuteronômio, você vai ver que os pecados não são tratados de forma igual e não tem castigos iguais. Cada tipo de pecado tem um castigo diferente. E aqui não é consequência, porque quando a gente fala de consequência é o seguinte, por exemplo, a pessoa tem uma vida sexual promíscua e de repente pega uma DST, pega uma AIDS. Isso é consequência do pecado. A pessoa ela é um traficante e num confronto com a polícia ela morre. Isso é consequência do pecado.
Mas a lei de Moisés não fala de consequência, é importante distinguir isso. A lei de Moisés fala de castigo. Além das consequências, havia um castigo que deveria ser dado na época do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender isso. Hebreus fala que Deus castiga aqueles que são seus filhos, porque Ele os ama e quer que eles cresçam, quer que eles aprendam. Então, Deus castiga os seus filhos. Hebreus fala isso. Mas eu quero comentar um texto que está lá em Levíticos 18, 22, que diz claramente o seguinte: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Quero destacar o final desse versículo, que Deus diz o seguinte: é repugnante. Nos outros textos bíblicos e outros pecados, você não vai ver essa palavra. Quer dizer que Deus colocou um peso maior sobre o comportamento, aqui no caso de um homem se deitar com outro homem, como se fosse com uma mulher. O comportamento sexual, Deus diz que é repugnante, e essa versão é NVI. Em outras versões você vai achar outras coisas. Então pense comigo, se diante do juízo final, Deus for julgar as nossas obras e julgar cada obra do mesmo jeito, isso não é justiça. Não é? Quando um crime vai para um tribunal, ele é julgado e as penas são dadas de acordo com a gravidade do que aconteceu. Imagina, então, não haveria juízo, não haveria porquê do juízo final. Deus pegaria as pessoas e falaria: galera, todo mundo pecou, todos os pecados são iguais, então não tem julgamento nenhum aqui, está todo mundo condenado e pronto. Não vai ser assim. Apocalipse diz que Jesus julgará cada um de acordo com as suas obras. Então quer dizer que eu estou falando o seguinte: então pode pecar, um pecadinho menor, que não tem nada, não é isso que eu estou falando. Vou usar o exemplo de uma prova agora. Por exemplo, você faz uma prova. Tem questão que vale 1 ponto, tem questão que vale 2 pontos, tem questão que vale 3 pontos. Se você errar a questão que vale 2 pontos, e você errar a questão que vale 3 pontos, é a mesma coisa, é erro, você errou. Né? Mesma coisa, é erro. Mas numa você vai perder 2 pontos, e na outra você vai perder 3 pontos. Isso que nós temos que entender. Pecado, tem o pecado de roubar, tem o pecado de mentir, tem o pecado de matar, tem o pecado de fofocar. Tudo pecado. É pecado, mas não é julgado de forma igual e nem pode ser, porque seria injustiça. Cada pecado tem o seu peso, sim. Deus julgou Davi pelo seu pecado de adultério e assassinato, e a família dele se tornou amaldiçoada depois daquele pecado, e grandes coisas aconteceram por causa daquele pecado. Então, cada pecado é julgado por Deus de uma forma, mostrando, sim, que tem pesos diferentes dos pecados. Tem consequências diferentes dos pecados. E tem justiça diferente nos pecados. E, por último, eu quero deixar aqui uma palavra sobre a doutrina da graça, que é a seguinte: diante de Deus, quem for julgado por seus pecados será condenado. Por isso que quem é julgado pelas obras é condenado. Qualquer pecado pode condenar, e sim, qualquer pecado te leva à condenação. Mas a Bíblia diz que todas as nossas obras serão julgadas. Por quê? Porque quem não tiver fé em Jesus, quem não for salvo pelo sangue de Jesus, quem não arrepender de seus pecados será condenado. Mas aquele que será salvo é aquele que tem seu nome escrito no livro da vida. Quer dizer, os nossos pecados estão perdoados em Jesus. Deus vai falar das nossas obras. Deus vai falar dos nossos pecados no juízo final, mas nós seremos salvos porque temos fé no sacrifício de Jesus. Ok? Então, se você gostou aí, curta, inscreva-se no meu canal, deixe seu comentário, curta aí no Facebook, compartilha logo o link do YouTube estará aqui. E amanhã nós estaremos falando sobre o filme A Cabana. Um abraço a todos e até a próxima.